Gentileza, e abrir comigo a sua Bíblia, ou ligar aí a sua Bíblia no celular. Só que se for usar o celular, não pode abrir o WhatsApp, hein, turminha? Amém? Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Amém, irmãos? Porque Jesus vai falar conosco. Eu estou tão animado que você está aqui, imagine o Espírito Santo. Amém? Livro de João, capítulo 10, versículo 10, fala o seguinte: o ladrão, aqui Jesus está falando sobre o nosso inimigo, Satanás, nosso adversário. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e tenham plenamente. Aqueles que estão acostumados a uma versão mais antiga, eu vim para que tenham vida e vida, ok, igreja? Abundante. Levante a sua mão, diga comigo, diga assim: eu creio que o tempo de escassez já acabou. Vamos profetizar, mas pode dizer assim: eu creio que o tempo de escassez já acabou. Diga comigo, nessa noite, Deus me leva a uma vida de abundância. Diga bem forte: vai transbordar, vai sobrar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, quando nós olhamos, encaramos a vida, você pode olhar e encarar a vida de duas formas. Quantas formas, igreja? Duas. Você pode encarar a sua vida na mentalidade de escassez, ou você pode encarar a vida na mentalidade de abundância. E esta noite o Senhor quer falar conosco como nós podemos mover a nossa vida, como nós podemos fazer com que a nossa vida saia de uma vida de escassez para uma vida de abundância. A mentalidade, irmãos, de escassez, encarar a vida com essa sensação de escassez, é nós mantermos uma mentalidade com o seguinte pensamento: eu nunca tenho o suficiente. Eu vou repetir: a mentalidade de escassez diz: eu nunca tenho o suficiente. Eu não tenho o que é suficiente, eu nunca terei. É aquela sensação, é aquela angústia, é aquela frustração, é aquele medo que sempre está faltando, nunca está completo. Eu não tenho o tempo suficiente. Tem muita coisa para fazer, mas eu não tenho tempo. Eu precisava fazer isso, eu precisava fazer mais. Não é isso que nós vivemos, irmãos? Há tempos atrás alguém chegou e perguntou: pastor, o senhor queria que o dia tivesse 25 horas? Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, porque se em 24 horas a gente já faz mais coisas, a gente faz tanta coisa, em 25 horas a gente ia fazer mais. Aquela sensação que tem muita coisa para fazer. Eu não tenho dinheiro suficiente. Há muita necessidade, há muitos sonhos, mas eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não tenho a energia, o ânimo necessário. Estou sempre cansado, desanimado, desmotivado. Eu não tenho as conexões suficientes, eu não tenho um networking suficiente, eu não conheço as pessoas, eu não consigo chegar aonde eu preciso chegar, eu não tenho esses contatos, eu não tenho essas pessoas que me façam uma ponte, eu não tenho a habilidade suficiente, eu não tenho a inteligência, eu precisava ser mais inteligente, eu precisava ter uma formação melhor, eu não tenho as competências necessárias. Essa é a mentalidade da escassez. E isso tem crescido, irmãos, dentro de nós, que aqueles que têm estudado o comportamento humano, eles têm apontado que nos dias atuais está surgindo um fenômeno, infelizmente, uma síndrome, melhor, alguns chamam até de uma síndrome, que é chamada síndrome do FOMO. Você sabe o que significa isso? Síndrome FOMO é uma sigla em inglês. Essa sigla FOMO significa o Fear of Missing Out. A letra F vem de fear. Fear significa em inglês medo. Of significa de, o medo de. Missing significa a falta. E out, a falta, a escassez. Ou seja, é o medo que está faltando algo. É o medo que eu estou perdendo alguma coisa. É aquela sensação que parece que eu estou ficando para trás. Está todo mundo fazendo tantas coisas e eu não estou fazendo. Eu estou perdendo o que está acontecendo.
É uma inquietação dentro de nós, que eu estou perdendo, que todos estão fazendo. E muitas vezes, irmãos, essa síndrome, ela tem sido potencializada por algo de apenas 2 pequenas palavras: redes sociais. E a gente vai olhando, e a gente vai vendo, e eu preciso ficar ali atento. Nós não percebemos, irmão. Se você perceber, você vive com o teu celular, carregando ele 24 horas, o tempo todo, você dorme com ele do seu ladinho, você vai para todo lugar, até para o banheiro, fazer aquele, o número 2, até você usa ele toda aquela hora. Eu tenho que ver o que está acontecendo, eu preciso abrir o WhatsApp, se toca e vem uma notificação, eu preciso estar no Instagram, eu preciso saber, e preste atenção, irmãos, e nessa tentativa de acompanhar, nessa tentativa de fazer tudo o que está acontecendo ao nosso redor, sabe o que acontece? Nós começamos a viver extremamente sobrecarregados. Estatísticas apontam que as novas gerações, aqueles que têm menos de 25 anos de idade, já cerca de 70% das novas gerações são afetadas por essa síndrome. Vivemos sobrecarregados, sobrecarregamos as nossas agendas com mais e mais e mais atividades. Sempre tem mais uma coisa para fazer, mas a gente também está sempre frustrado porque não consegue fazer tudo. E eu precisaria fazer mais, eu precisava estudar sobre isso, eu precisava conhecer sobre aquilo, eu precisava fazer aquela atividade. Nós começamos a gastar mais do que nós ganhamos, esgotamos todos os nossos créditos financeiros disponíveis. Nós sobrecarregamos as nossas emoções, sobrecarregamos a nossa mente. Irmãos, se você entra no YouTube, vai sempre ter um novo vídeo, algo para aprender. Tem muita informação, mas nós temos que compreender, igreja, presta atenção nisso. A nossa mente, ela não foi feita para absorver essa quantidade de informações que nós estamos absorvendo. Sobrecarregamos nossas capacidades físicas, o nosso corpo físico. Temos sim que cuidar do corpo, amém, igreja? Uma boa alimentação, temos que fazer exercício, é o templo do Espírito Santo. Mas quantos aqui podem confirmar e concordar? Nós temos visto hoje quantas pessoas que têm exagerado e sobrecarregam e querem que os seus corpos sejam de uma determinada forma. O medo de nós sermos o quê? Cancelados. Aquela sensação que outras pessoas não nos aprovam, as pessoas estão nos rejeitando, nós queremos ser conhecidos por todos, seguidos por todos, que os olhos de todos estejam sobre nós. Hoje nós temos jovens e adolescentes que estão tirando a sua própria vida por causa de um cancelamento na internet, porque ele está de fora. Lembra lá do FOMO? O medo de estar de fora, o medo de não fazer. Qual é o resultado disso, igreja? Vivemos super estressados, ansiosos, cansados, desanimados, sobrecarregados. A mentalidade, irmãos, de escassez, ela destrói a nossa vida. Muitos de nós olhamos a vida, e eu vou usar aqui um pãozinho aqui da ceia. Muitos de nós olhamos a vida com essa mentalidade. Nós imaginamos que Deus dá um pão para todos nós. Se a vida fosse, se eu tivesse apenas um pão na vida, o que iria acontecer? Se eu pegar um pedaço deste pão e dar para outra pessoa, o que vai acontecer? Pega aqui, isso. A partir do momento que eu dei um pedaço deste meu pão para outra pessoa, eu fiquei com menos pão. E agora, se eu fiquei com menos, vai faltar. É escasso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu vou ter mais facilidade em repartir? Não, eu vou querer segurar mais. Eu vou fazer de tudo, eu vou ter medo se esse pão um dia acabar e eu não ter mais pão. Eu vou ficar com ciúmes, porque o seu pão agora é maior do que o meu, porque agora você tem mais, porque talvez o seu pão, ele é mais especial. É uma mentalidade que sempre está faltando. Quantos estão entendendo? Digam amém. Isso é novo, pastor? De jeito nenhum. Quando nós olhamos a Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, nós já vemos essa diferença entre uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de abundância. Jesus não foi o único, irmãos, que multiplicou pães. Você sabia disso? O profeta Eliseu também multiplicou. Olha o que diz 2 Reis 4, capítulo 4, versículo 42. Pode pôr no telão, por gentileza. Veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães. Quantos pães, igreja? 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu, mentalidade de escassez, diz: como poderei servir isso a 100 homens? Ou seja, como que vai vos servir? Eu tenho 20 pães, mas tenho 100 pessoas, não tenho o suficiente.
Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. E olha o milagre, igreja. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Na mentalidade de escassez, nós competimos. Na mentalidade de escassez, nós temos inveja, ciúmes, disputamos, nós ficamos frustrados por não conseguir, ressentidos e preocupados o tempo todo. Quando você olha o padrão do inimigo, esse é o padrão do inimigo: escassez, limitado. Nós lemos aqui João 10:10, ele veio o quê? Roubar, matar e destruir. Roubar, eu quero pegar o que é teu, eu quero ter inveja do que você tem, eu quero viver preocupado por não conseguir. Mas quando nós olhamos, irmãos, o padrão de Deus não é uma vida de escassez, mas é uma vida de abundância. E eu vim, ele diz, para que vocês tenham vida e vida abundante. Quando você olha o padrão de Deus, quando você vê a Bíblia falando de Deus, sempre vai falar de Deus. Ele faz abundar, ele traz abundância, ele traz plenitude, ele transborda, ele faz sobrar, ele é mais do que suficiente. Mude hoje a sua mentalidade, mude hoje, saia da mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Comece a olhar para o seu Deus. O meu Deus é uma fonte inesgotável. O meu Deus, ele é mais do que eu preciso, ele tem mais do que eu preciso e eu necessito. Ele tem tudo, ele é abundante na minha vida. O nosso Deus, irmãos, não dá um pão para cada um de nós. Por isso você não precisa ter medo, porque ao invés de você olhar a sua vida como se você tivesse apenas um pão e uma hora ele vai acabar, comece a olhar para o seu Deus, que tem uma fábrica de pães. Um Deus, irmãos, que pode produzir quantos pães for necessário, e você pode repartir o seu pão, porque se um dia começar a acabar para você, ele produz algo novo. Você pode usufruir desse dia hoje, você pode se alimentar, viver o dia de hoje. Pastor, mas e o dia de amanhã? Irmãos, tem uma promessa que diz, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo amanhã. Ele faz um pão para hoje, ele faz um pão para amanhã, ele vai sempre suprir, porque ele é inesgotável, ele é abundante. Você já teve algum dia, você já se preocupou alguma vez de sentar perto de uma pessoa e essa pessoa roubar todo o ar que você precisa? Já ficou preocupado? Acho que nunca aconteceu com a gente, né? Apesar que alguns a gente fica um pouquinho preocupado, né, gente? Né? Mas pode ficar tranquilo, tem ar suficiente. Não tem ar suficiente? Quando você respira o ar, diminui o ar, a outra pessoa fica sem ar. O nosso Deus, irmãos, ele é suficiente. Salmos 23, aliás, uma lição do Espírito Santo, lição de casa do Espírito Santo. Pastor, eu vim para a igreja, vai ter lição de casa, tem lição de casa. E a liçãozinha de casa, irmãos, para essa semana, sabe o que é? Nessa semana, eu quero te encorajar a você ler o Salmo 23 todos os dias dessa semana. Todos os dias da semana leia o Salmo 23, 6 versículos bem curtinhos. Salmos 23, versículo 1 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Enquanto que no versículo 1 você pode falar assim, pastor, mas a Bíblia diz que Deus vai suprir, não vai deixar faltar nada. Mas Deus não é abundante, Deus não transborda. O versículo 1 diz que ele não vai deixar faltar nada, amém, igreja? Mas o versículo 5 ele fala, o meu cálice transborda, vai transbordar. E esse cálice é a sua vida, esse cálice é a sua família. Confia que ele está fazendo uma obra de abundância sobre nós. Quem tem Jesus, irmãos, não vive na mentalidade de escassez, mas vive na mentalidade de transbordar, de ser pleno e cheio, de trazer mais para outras pessoas. Seja mais, irmãos, contagiante, transborde esperança, transborde o encorajamento, anime as pessoas, não seja como aqueles que sugam as pessoas. Você conhece alguém assim? Não, levante a mão, pode ser que seja do seu lado. Sabe, irmãos, tem gente que você conversa 5 minutos com ela, dá dor de cabeça, dá dor nas costas, não é assim mesmo? E você fica cansado, e sempre está desanimando a gente. Irmãos, para com isso. Quem tem Jesus tem que transbordar esperança, encorajar as pessoas, dar ânimo às pessoas, elogia elas. Quando você vê alguém em um desafio, alguém está começando algo novo, compra lá o chocolate daquela pessoa, ajude ela, encoraje ela, dê a ela um ânimo, transborde ânimo, irmãos, na sua casa, na sua família. Para de ficar com essa cara em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou contar um segredo aqui. Fazem 25 anos que eu comecei a pregar.
Primeira vez que eu preguei tinha 18 anos de idade, eu estou com 43. Eu nunca contei esse segredo, mas vou contar hoje, irmãos. Em 25 anos, sabe, irmãos, o que eu tenho que fazer de vez em quando em algumas pregações? Tem algumas pregações que eu tenho que olhar de lado, viu, irmãos? Tem pregação que às vezes eu tenho que olhar para um lado, depois eu tenho que virar para o outro, porque, irmãos, tem uns que tem uma cara desanimadora que só Jesus suga todas as energias. Você pregar olhando para o abençoado lá, você não tem mais ânimo, irmãos. É verdade. E sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, meu Deus, num lugar gostoso desse, na presença de Jesus, com o louvor, a palavra de Deus, climatizado, está com uma cara dessa. Eu fico imaginando na casa, então, quando chega a fatura do cartão, quando recebe uma bronca do chefe, imagina como que fica aquela cara. Então, com muito carinho e respeito, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, muda essa cara em nome do Senhor Jesus. Para, irmãos. Transmita a paz, transmita o amor, transborde, irmãos, a presença e a paz no seu coração. Não fique desesperado em relação ao tempo. Sabe, igreja, quando a gente vive com a mentalidade de escassez, a gente fica com aquela mentalidade que o tempo vai acabar. Claro que nós temos que usar bem o tempo, amém, igreja? Temos que ser bons gestores do nosso tempo, evitar o desperdício. Não perca tempo na sua vida com excesso de prazeres e lazer. Não perca tempo da sua vida gastando tempo desanimado, ressentido com as pessoas. Trabalhe, estude, vai para cima, se esforce mesmo, mas também tenha paz, que Ele está cuidando do seu tempo. Quando uma pessoa, ela tem essa mentalidade que o tempo está escasso, sabe o que ela fica? Ela fica ansiosa, e aí ela não consegue esperar as coisas acontecerem. Tudo na vida, irmãos, tem um processo, tudo na vida tem etapas, e aí eu preciso, o tempo está acabando, porque eu já estou ficando velho, e eu tenho que fazer, e aí não respeita os processos, não passa pelas etapas, e você já sabe, quem pula etapa, leva o quê? Tapa. Você não precisa ter isso, porque Deus tem tempo transbordante para você. Deus vai fazer o seu tempo transbordar. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Ele vai acelerar as bênçãos, Ele tem a hora certa de tudo acontecer. Por isso, nessa noite, seja liberto dessa mentalidade de escassez, e tenha uma mentalidade, o meu Deus, Ele transborda na minha vida. Eu vou aguentar o tempo, eu vou esperar o meu Deus agir, eu não vou ficar esse tempo murmurando e reclamando. Transborde Jesus na vida dos outros. Posso pregar, igreja? Posso puxar a orelha um pouquinho, irmãos? Irmão, você já reparou quantas coisas você recomenda na sua vida? Irmãos, a gente experimenta algo bom, a gente já recomenda, não é assim mesmo? Olha, tem um seriado novo, tem um filme novo. Olha, amiga, aprendi uma receita, 3 ovinhos, uma farinha assim, fica bom, facinho, amiga. E aí a gente compartilha a receita, a gente compartilha as coisas boas. Olha, eu comecei a fazer exercício, que coisa boa, faça você também. Mas, irmãos, por que a gente tem tanta dificuldade de compartilhar Jesus? Temos que transbordar Jesus, não podemos guardar Jesus só para nós. Pastor, mas assim eu tenho que respeitar as pessoas. Sim, irmãos, temos que respeitar, temos que ter ali a sabedoria de Deus, mas não podemos ter, irmãos, essa passividade exagerada também não. Nós não podemos ficar olhando uma pessoa assim e olhar ela indo para o inferno. No tempo certo, no tempo de Deus. Quanto tempo a pessoa tem? A gente não sabe se a pessoa vai estar viva amanhã. E Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Nós temos sim que compartilhar Jesus, orar pela pessoa, se aproximar, levar o amor de Cristo. Mas vamos transbordar, irmãos, porque nesta noite Deus está fazendo uma obra de libertação e transformação na nossa vida. Ele está nos tirando da escassez e nos levando para uma vida de abundância. Algumas atitudes para você mover a sua vida da escassez para a abundância. Primeiro, faça de Jesus o rei do seu coração. Deixa Jesus governar a sua vida. Nós não entendemos, irmãos, muito bem sobre reinos, porque a gente vive numa democracia. Na democracia o poder está no povo. O povo põe e o povo pode tirar. Mas quando você vive dentro de um reino, o rei, ele está acima de tudo. Ele está absoluto. Ele está acima de toda e qualquer coisa. Tudo pertence àquele rei. Quando você declara, Jesus, Ele é o rei do meu coração, Ele é o rei da minha vida, você está dizendo, Jesus, o Senhor está acima de tudo.
tudo, entregue a sua vida a Jesus, porque ninguém pode tocar o seu coração como Jesus pode tocar, ninguém pode preencher, nada pode preencher. Ele satisfaz a tua alma, Ele enche a tua alma, Ele pode satisfazer cada desejo do seu coração. Quando você coloca Jesus como rei, sabe o que diz o Salmo 37:4? Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quanto maior Ele for esse rei na sua vida, quanto mais Ele olhar que nada vai pegar o lugar dele, nada vai tomar o lugar dele, sabe, igreja? Quanto mais você fica obcecado por algo, quanto mais você quer aquilo, menos Deus dá. Mas quanto você faz mais dele o rei da sua vida, Ele pode te dar tudo o que você precisa. Ele transborda. Eu não sei qual o que você precisa, eu não sei qual é o teu sonho, é um emprego, uma promoção, uma viagem, uma família, ter filhos, ter netos, o seu ministério, tudo isso Ele tem para transbordar na sua vida, quando Ele for o único rei e nada tomar o lugar dele. Quando Jesus é o rei da sua vida, do seu coração, os seus relacionamentos são melhores, porque a gente não se relaciona para tirar da outra pessoa, exigindo, brigando, você tem que me fazer feliz. Preste atenção nisso. Ninguém pode te fazer feliz. Não há uma pessoa neste mundo que te possa fazer feliz. Não há um filho que ainda vai nascer, um casamento que ainda vai ter. E quantos de nós com essa mentalidade de escassez, mentalidade nós ficamos sugando, não é mesmo, igreja? Eu quero tirar da pessoa, eu quero que ela exija, eu exijo dela. Não, quando você está pleno em Cristo e Ele enche o teu coração, você não se relaciona para tirar, roubar da pessoa, para cobrar da pessoa. Você se relaciona para transbordar o amor de Deus na vida dessa pessoa. Quando você tem Jesus como rei da sua vida, irmãos, você se torna alguém inabalável e a paz entra em seu coração. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Primeira atitude para sair da escassez para a abundância: faça de Jesus o rei do seu coração. Amém, igreja? Segunda atitude: descanse na bondade de Deus. Aprenda a desenvolver uma gratidão constantemente. Reconheça tudo que Ele tem feito na sua vida. E nós temos ministrado muito, irmãos, isso na nossa igreja, muitas vezes. E por que nós temos falado isso? Por causa, irmãos, dessa síndrome de escassez. Parece que nunca tem. Presta atenção, isso é uma mentira, irmãos. Preste atenção nisso. Tem mais coisas dando certo na sua vida do que coisas dando errado. Eu vou repetir: tem mais coisas dando certo do que coisas dando errado. Tem mais bênçãos do que problemas na sua vida. Mude a sua mentalidade, agradeça a Deus constantemente. Quando as lutas e adversidades vierem, não duvide do amor dEle. Não fique dizendo: Deus esqueceu de mim, Deus só abençoa os outros. Não, não. Salmo 103 diz assim: que a minha alma nunca esqueça do que Deus tem feito por mim. Nós temos que aprender, a igreja, a maturidade da vida. Sim, nós temos que ter sonhos, planos e projetos, amém, igreja? Tenha sonhos, deseje coisas melhores, mas ao mesmo tempo, de forma equilibrada. Você deseja coisas melhores, mas é grato por aquilo que Ele já deu. Preste atenção nisso. As pessoas mais ricas do mundo não são as pessoas mais endinheiradas, mas são as pessoas mais satisfeitas. As pessoas mais ricas do mundo não são as pessoas que têm mais dinheiro, mas são as pessoas que são mais satisfeitas. Pare de se comparar. A comparação, irmãos, ofende a Deus, entristece Deus. Quando você começa a olhar o que os outros têm, quando você fica triste por não ter aquilo, você está ofendendo a Deus. Por que você quer ser igual ao outro? Por que você quer viver o que o outro está vivendo? Você é você. E Deus te fez de forma linda e maravilhosa. Você é único e especial. Seja grato por aquilo que Deus fez na sua vida. Reconheça essa bondade de Deus. Seja satisfeito. Quando a gente tem a mentalidade, irmãos, da escassez, nós temos inveja. Eu quero ter o que você tem. Não, não, não. Sabe o que a palavra inveja significa? A palavra inveja significa não enxergar, não ver. Quando você tem inveja, você não enxerga o esforço que a outra pessoa fez. Ela é mais sortuda, também nasceu nessa casa, está tudo certo para ela. E se é um vizinho que troca de carro, é traficante, né, gente?
Mas não para por aí, não chegamos ao pior da inveja. O pior da inveja não é você não enxergar o esforço da outra pessoa. O pior da inveja é você não enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você não vê o que Ele está te abençoando, mude hoje, saia da escassez para a abundância. Faça de Jesus o rei do seu coração. Descanse na bondade de Deus. Descanse que Ele está cuidando de você. Ele tem o tempo certo de todas as coisas. Não murmure, não duvide do seu amor. E terceiro, irmãos, para sairmos da escassez para a abundância, temos que ser generosos. A escassez é mesquinho, a escassez suga, a escassez é narcisista, a escassez tem ciúmes. Mas irmãos, nós não somos a imagem do nosso inimigo, nós somos feitos à imagem do nosso Deus, amém, igreja? E como o nosso Deus é generoso, Ele reparte, Ele dá, e quando nós damos, irmãos, nós recebemos de volta. Quando nós entregamos, nós recebemos em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por isso, eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você está vivendo um bom momento ou um mau momento, mas faça, irmãos, da generosidade uma marca da sua vida. Você pode estar no pior momento da sua vida, mas sempre reparta algo com a outra pessoa. Não fique guardando tudo para você. Não ore só por você. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas a Bíblia diz que quando Jó estava no fundo do poço, no pior momento da vida dele, Jó orou pelos seus amigos e teve a sua vida transformada. Gaste tempo com outras pessoas. Sirva, não viva somente para você. Não viva só pensando nos seus problemas. Sabe o que nós temos visto, igreja? Quando nós servimos a Deus, nós damos tempo para Deus, e Deus devolve tempo em abundância para nós. Pastor, como que acontece isso? Porque quando você está servindo a Deus, você está usando o seu tempo. Sabe o que Deus faz? Um exemplo, Ele começa a acelerar as bênçãos na sua vida. Aquilo que no mundo natural você ia levar 10 anos para conseguir, Ele começa a acelerar. E Deus manda dizer: eu estou restituindo tempo na vida de muitas pessoas. Talvez você tenha andado triste. Ah, eu perdi tanto tempo com essa doença. Eu perdi tanto tempo, eu demorei demais para entregar a vida a Jesus. Eu perdi tanto tempo com esse problema. Eu perdi tanto tempo com esse ressentimento. Deixa o Senhor transformar hoje, e Ele vai restituir e restaurar o tempo da sua vida. Ele vai apagar da sua mente aquele período. Você vai olhar para trás e vai dizer: parece que nem existiu aquele período de dor e sofrimento, porque Ele está restaurando o tempo na minha vida e dando tempo de abundância. Muitos anos na mesma igreja eu tenho visto algo, irmãos. Esses tempos atrás, sabe o que eu reparava? Que todos aqueles que servem na igreja, nenhum filho se perdeu nas drogas. Nenhum filho se perdeu. A semente de Jesus está lá. Talvez podem estar longe do caminho de Jesus, mas vão voltar em nome de Jesus. Mas estão lá trabalhando. Você já parou para pensar quanto tempo um pai gasta, uma mãe gasta? Um filho nas drogas? Quantas noites sem dormir? Quanto tempo indo a clínicas? Todo o recurso que gasta. Porque, irmãos, quando nós temos essa mentalidade de escassez, nós só queremos receber. Mas a mentalidade de abundância: eu vou dar. Ajude as pessoas. Você pode estar no vermelho, você pode estar com muita dificuldade financeira, mas tire nem que seja R$1 e dê para alguém. E quando nós começamos a praticar a generosidade, e a gente reparte tempo, a nossa atenção, o nosso afeto, os nossos recursos, nós damos, igreja. E quando a gente começa a dar, a gente quebra essa maldição de escassez, e a nossa vida sai da escassez para a abundância. Faça de Jesus o rei da sua vida. Descanse na bondade de Deus. Seja generoso o tempo todo e tome posse. Deus está levando a sua vida para um tempo de abundância. Levante as suas mãos agora, o mais alto que você puder. Comece a clamar agora ao Senhor. Você que precisa ser libertado desta angústia agora, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós oramos e repreendemos, ó meu Pai, agora, e expulsamos agora. Hoje é dia de libertação. Esta angústia, Senhor, ó Deus, ó Pai, esse aperto no coração, até sufoca, até falta de ar muitas vezes, esta mentalidade de escassez